Esportes, atenção, hein? O Mundial de Clubes você acompanha no Disney Plus. Terminou de ver o jogo do Fluminense, tem o linha. Terminou o linha. Muito bem, fã de esportes. Linha de passe, como é uma tradição desse Mundial de Clubes. Terminou o jogo de brasileiro, tem linha de passe coladinho para analisar como é que foi o clube brasileiro. Nesse momento a gente vai falar do Fluminense. Caramba, hein? Hoje, assim, o Palmeiras na estreia, a gente já achou que o Palmeiras merecia ter vencido o jogo, né? Já achou isso. Acho que hoje mais ainda, hein, Jean? Hoje realmente o Fluminense teve momentos de amassar o Borussia. Se a gente pegar os números de finalizações, chutes certos, assim, uma supremacia do Fluminense. Teve uma chance ali com o Everaldo cara a cara. Mas assim, claro que é um resultado bom. Quem empatou com o Borussia? Mas, nossa, não tem injustiça no jogo, não tem interferência de arbitragem, mas acho que foi um dos maiores pecados desse campeonato até agora, o Fluminense não ter vencido esse jogo. Tudo bem? Pois é, tudo bom, William? Bom, primeiro acho que assim, é importante a gente destacar o ótimo início dos brasileiros na competição. Sim. Porque a gente está falando de times brasileiros que ganharam 2 jogos e empataram 2 jogos. Os que empataram, acho que até mereciam a vitória. Pois é, contra os europeus, né? Empataram contra os europeus, contra os adversários teoricamente mais difíceis das suas chaves. Então, acho que só para ressaltar isso, foi um começo muito bom dos times brasileiros, porque mesmo aqueles que empataram e que mereciam ganhar, teoricamente tem caminhos menos complicados. Agora, eu vou te falar que dos 4 times, das 4 atuações, para mim a melhor atuação foi a do Fluminense. Sem dúvida. Que era para muita gente aquele que enfrentava o adversário mais duro, né? O Palmeiras pegou o Porto, que era o 3º colocado do campeonato português, mas o Fluminense pegava o 4º colocado do campeonato alemão, que tinha chegado longe até na Champions League, acabou sendo eliminado pelo Barcelona, e a gente lembra como foi a eliminação, né? O que o Dortmund fez na volta. Então era um time que vinha de um bom momento, ok, os 30 dias sem jogar talvez façam diferença, mas de qualquer maneira acho que dá para dizer que era o adversário mais duro dos 4 brasileiros, e para mim o Fluminense teve a melhor atuação entre os brasileiros, porque não deixou o Dortmund jogar, a gente não viu o Borussia criar praticamente nada. A primeira defesa do Fábio aconteceu 19 minutos do segundo tempo. É a primeira vez que ele trabalha no jogo, porque teve uma defesa no primeiro tempo, mas não estava valendo, o lance estava impedido. E o Fluminense, como você disse, criou várias chances para abrir o placar. Então, realmente, é um pecado, é para lamentar. Mas também pelo que a gente viu dos 2 times, né? E eu acho que pelo que a gente vai ver dos 2 adversários da chave, que para mim são 2 adversários bem abaixo, a tendência é que se resolva. Eu arriscaria mais até nesta chave do que no grupo do Palmeiras, que a tendência é que a coisa se resolva no saldo de gols para a primeira e segunda colocação, pela fragilidade dos outros times do grupo. Vamos ver, de qualquer maneira, acho que assim, claro que o Fluminense lamenta, porque ganhar esse jogo era um passo enorme para ter a liderança e a primeira colocação, mas ainda assim não é um mau resultado, né? Se você ignorar o que foi o jogo, não é um mau resultado. Acho que o Fluminense agora tem tudo para passar de fase e resta saber em qual posição. É para ir com muita confiança para os próximos jogos, né, Birner? Porque assim, teve muita personalidade o Fluminense. Foi vertical a hora que precisou ser, a hora que tem que ter paciência tocar a bola teve. Muitas associações pela direita, pela esquerda, trocando passes. Assim, um time muito consciente, um time que controlou o jogo. Um time que, de alguma forma, falou, o jogo é meu, o jogo tá comigo, quem define esse jogo sou eu. Eu senti o Fluminense muito assim no jogo. E você, Bernardo, tudo bem? Concordo contigo, William. Boa tarde, você. Quase falei boa noite. Boa tarde, Jean, ao Calçade, aos fãs das fãs do esporte. É um hábito. Não, no mesmo dia, a gente já deu bom dia e boa tarde. É verdade. Um senhor jogo do Fluminense. Pois é, cara. Pra mim, surpreendentemente positivo. Porque eu até achava que o Fluminense podia empatar e quem sabe até ganhar do Dortmund. Mas ter esse tamanho de controle sobre a equipe alemã, eu não pensei que fosse ser assim. Eu concordo com tudo que vocês disseram. Eu acho que foi uma senhora partida. O melhor jogo até agora entre os brasileiros. Pensando em times que precisam ter a iniciativa do jogo. Fazendo uma comparação com o Palmeiras, que eu também acho que foi melhor que o Porto. O Dortmund é melhor que o Porto. É consideravelmente melhor que o Porto, independentemente da atuação de hoje. O Dortmund não ter sido a atuação ideal da equipe alemã. Não sei se isso tem a ver com o que o Fluminense fez, ou se o time realmente jogou abaixo, mas um jogo extremamente convincente, promissor. É óbvio que o Fluminense não está entre os candidatos ao título. Se o Fluminense for campeão, são as coisas mais assim improváveis. Não supera o título do Inter contra o Barcelona, do Gabiru, que para mim foi o mais improvável dos títulos das finais de mundiais em confronto direto que a gente viu
até hoje, mas é só elogios a não ser nas finalizações. Pois é, ali pecou, né? E aí, não acho que foi o peso da estreia, não acho que foi uma questão só técnica, eu não acho que... Às vezes no futebol as coisas não acontecem e hoje só por isso não aconteceram. E, pra mim, só discordo uma coisinha do Jean, mas é questão de conclusão. Não dá pra escolher o jogo, amargo o resultado do Fluminense. Fala antes do jogo, ok, depois do jogo ficou muito amargo. Acho que todos os brasileiros que entraram em campo, quem mais tem a lamentar é o Fluminense e quem tem mais a comemorar é o Botafogo, porque eu não acho que o Botafogo foi melhor que o seu adversário e ganhou o jogo. É um misto de sensações nesse jogo do Fluminense, porque realmente, se alguém falasse antes do jogo, fala, o Fluminense vai conseguir um empate. Acho que muita gente já fechava. Claro. Fechar esse empatezinho. É por isso que eu digo que não é tão amargo, porque justamente antes do jogo você assinaria. Claro que depois do jogo você lamenta. Agora, se você falasse, talvez o mais otimista dos torcedores do Fluminense, talvez, mas assim, a maioria da torcida do Fluminense chegasse e falasse assim, mas o Fluminense ele vai ser bem superior ao Borussia, ele vai controlar o jogo, ele vai dominar o Borussia, só vai ficar limpado, ele vai dominar, ele vai chutar mais a gol, ele vai ter todos os números melhores, posse de bola, ele vai amassar. Acho que nem o mais otimista ali conseguiria imaginar isso. Por isso que fica esse misto de sensações, né? Sim. Ok, fecharia o empate, mas depois você vê o jogo e você fala, cara, o torcedor tem que ter orgulho dessa atuação. Tem que ter orgulho. Eu acho, e esse é um ponto para passar para o Calçado. Acho que é para fechar o jogo o torcedor se sentir orgulhoso, né? Porque realmente, que belíssima exibição. Que há muito tempo eu não vi do Fluminense no Campeonato Brasileiro, hein? Esse Fluminense aí não é do Campeonato Brasileiro não, hein, Calçado? Tudo bem? Olá, William. Boa tarde para todo mundo. Eu acho que esse Fluminense talvez seja, hoje, a gente tenha visto a melhor versão desde... A gente falava isso, eu concordo na redação. Desde a conquista da Libertadores da América. Porque não comparando as equipes, a maneira de jogar, apenas o comportamento. Não esperava ver o Flu da maneira como nós vimos, mas tem algumas questões que nós vamos discutir durante um bom tempo quando terminar o Mundial. Quando terminar o Mundial nós vamos ter muita coisa para analisar. Porque esse Fluminense deu ao Renato 16 dias para treinar. Os Estados Unidos poderia treinar no Brasil, preferiu treinar lá, se adaptou perfeitamente a tudo, e era um Flu muito organizado, muito preparado para o jogo do adversário. Não é um Fluminense que você falou, agora eles se surpreenderam. O Borussia Dortmund não gerou surpresas na forma de jogar. É um Borussia Dortmund que aí tinha causado danos no Barcelona, na Liga dos Campeões ainda. Foi um confronto em que ele ganhou até do Barcelona. E uma equipe que veio também tranquila, porque a gente fala, eles estão no final de temporada e os brasileiros estão no meio. Gente, os brasileiros estão muito mais arrebentados no meio da temporada, porque fizeram quase o número de partidas que o Borussia Dortmund jogou a temporada toda. Então esse negócio de final, meio de temporada, no caso de brasileiro, quase que não pesa, porque aqui é um massacre. Então, sim, descansado, bem treinado, bem preparado, focado no adversário, foi o Fluminense que surpreendeu. O Fluminense jogou bem. Faltou detalhezinho técnico na hora de finalizar, né? A precisão. Isso faltou. Né? Mas foram 5 defesas do goleiro. Sim. O Flu, no segundo tempo, o Renato faz uma inversão que fez todo sentido. Ele inverteu o Arias e o Canome. Por quê? Porque aí ele vai com o pé direito para a linha de fundo, com o pé esquerdo para a linha de fundo. Porque quando o jogador está na esquerda, o canhoto está na direita, na verdade, ele vai cortar para dentro. Né? Chegar na linha de fundo é um negócio meio estranho. E aí ele levou o Fluminense para a linha de fundo, invertendo os jogadores. E começou a ter bola, cara, para finalizar. Então, assim, acho que o Flu foi muito bem. Porque foi um confronto, diria, antes da bola. Você analisando o Mundial, você fala assim, esse aqui vai ser o primeiro e maior confronto do time brasileiro. E ele encarou muito bem. Num grupo que os dois devem se classificar, decidindo por critérios de desempate. Que agora o Flu não tem o direito de se enroscar com os outros do grupo, né? Senão vai acabar com tudo que fez hoje. Mas eu adorei, achei o Fluminense surpreendente. A gente estava falando